O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheira contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, os dois livros dos Macabeus nos mostram as últimas batalhas realizadas sob perseguição pelo povo de Israel no Antigo Testamento. Ainda viria outra gravíssima, que é a perseguição romana, mas os resultados, os desdobramentos e a finalização da perseguição romana já não está mais na Bíblia. De fato, a última acontece com a conquista de Alexandre Magno e depois da queda de Alexandre Magno, a divisão de todo o seu império entre seus generais. E no caso específico da Terra Santa, uma gravíssima perseguição religiosa. Os romanos eram mais condescendentes, os romanos permitiam, ainda que interferindo nas nomeações, mas o povo continuava tendo o seu templo em Jerusalém, nos templos de Jesus, continuavam prestando o seu culto. Mas naquela época de Antíoco e de outros mais, ao contrário, não houve respeito nenhum pela cultura religiosa do povo. O que houve é, além de uma ação militar impiedosa, também a tentativa de fazer com que o povo debandasse da sua fé, renunciasse à sua fé. E aqui, no caso específico do livro dos Macabeus, dos dois livros dos Macabeus, a questão centrava-se nos dois pilares da identidade do próprio judaísmo, ou seja, a vigilância do sábado, que era o dia do Senhor por excelência, e a questão dos alimentos proibidos. E mesmo a questão da circuncisão foi bastante questionada. Então, nós vemos atos de verdadeiro heroísmo de pessoas que se recusam a ceder às torturas, que se recusam a ceder a toda forma de insídia e, inclusive, que se recusam a ceder às formas de corrupção. Como, por exemplo, na leitura de ontem, que se situa dentro do mesmo esquema, a mãe de 7 filhos, viu seus filhos, um por um, sendo torturados e mortos para que eles renegassem a sua fé. Quando ficou só o pequenininho, o rei tentou convencer a mãe para que ela convencesse o menino, e prometendo ao menino que ele receberia grandes riquezas, que ele teria uma grande função no império e que ele seria o bambam, desde que ele renunciasse à sua fé. E é interessante, impressionante mesmo, é chocante, como aquela mãe se dirige ao seu filho numa linguagem que os policiais não conheciam, que o rei não conhecia, e vai dizer para ele: tem misericórdia de mim, meu filho. Eu não sei
como você se formou no meu ventre, não fui eu que te dei uma alma, não fui eu que te criei. Deus te gerou no meu ventre. Então, eu te peço, honra os teus irmãos e honra a mim também. Não tem medo desse imperador assassino, porque aquele ao qual nós somos fiéis, ele tem poder para te restituir e aos teus irmãos, a mim, no dia do juízo. E é interessante como no livro dos Macabeus já aparece pela primeira vez o sacrifício pelos mortos e também já insinuações em torno da ressurreição. E aí o menino se dirige corajosamente para o martírio e no final a própria mãe também é martirizada. Hoje nós temos mais um exemplo de alguém que tentam cooptar, mas ele se rebela e inclusive conclama o povo a resistir, aqui num contexto de guerra, conclama o povo a resistir pelas armas. Meus queridos, nem preciso dizer que nós vivemos tempos muito difíceis e cada vez mais tentam nos proibir de professar o que nós queremos. Tem gente que inclusive insinua que por causa das posições da Bíblia, por exemplo, em termos de sexualidade, em termos de opção pelos pobres e outros temas mais, que a Bíblia deva ser proibida. E de fato, de vez em quando a gente sabe de governadores no Brasil que baixam decretos proibindo a presença da Bíblia em bibliotecas das escolas estaduais ou municipais. Então os tempos são maus, por enquanto estão querendo nos proibir, mas podemos estar certos que muito em breve nós teremos que enfrentar desafios bem maiores. Nós temos a história, nos mostra a história até relativamente recente, como foi, por exemplo, o caso da cortina de ferro, né? Em que a Igreja Católica era literalmente proibida e muitas igrejas e muitos padres foram presos e torturados pelo simples fato de serem fiéis ao Evangelho e fiéis a Roma. E isso sem falar de outros países que nem eram de tradição cristã, aonde radicais acham que estão prestando um culto a Deus, por exemplo, degolando padres, degolando cristãos, assim, diante das câmeras das redes sociais. Que o Senhor nos dê essa graça da perseverança, quaisquer que sejam as dificuldades que venham. Acredito que as nossas gerações atuais não vão enfrentar ainda um batismo de sangue, como aconteceu nos tempos dos Macabeus, mas que certamente nós teremos que enfrentar uma espécie de desconstrução dos nossos valores, desconstrução da família, de ataques sistemáticos àquilo que nós cremos, e inclusive de zombarias, de tentativas de humilhação. Eu tenho um amigo padre que tentou fazer o doutorado numa certa universidade, mas praticamente ele teve que desistir porque nenhum professor permitia que ele fizesse a pesquisa na área concreta em que ele gostaria. Tinha que seguir a cartilha que aquele grupo de professores determinava e, naturalmente, uma cartilha totalmente fechada ao pensamento cristão. E assim, esses casos se repetem muito mais do que a gente imagina. Não são casos conhecidos, justamente porque se passa nos bastidores, mas eles são reais. Mas não tenhamos também a pretensão de sermos os únicos a estarmos certos, enquanto que os outros estão errados. Jerusalém, nos tempos de Jesus, era
reconhecida como sendo, e até hoje nós dizemos a cidade santa, né? Mas era o lugar da morada de Deus, o lugar do culto universal do povo de Deus. O próprio Jesus já vai relativizar esse culto localizado em Jerusalém, ao dizer, por exemplo, à samaritana que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores deverão adorar em espírito e verdade. Então já não será em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, que o povo deverá adorar a Deus. E Jesus mesmo chegou a expulsar os vendilhões do templo, numa espécie também de relativização ao culto. E quando, dentro do templo de Jerusalém, segundo a narrativa de Marcos, um escriba lhe pergunta qual é o maior dos mandamentos, e Jesus resume toda a lei, 613 mandamentos que eram considerados parte da lei antiga. Nos dois, amarás o teu próximo amarás o teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele escriba reconhece a sabedoria nas palavras de Jesus e vai dizer: o que disseste, mestre, é verdade, porque amá-lo de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os sacrifícios e holocaustos. E aí Jesus vai aplaudir, dizendo: tu não estás longe do reino de Deus. Dentro do templo de Jerusalém, Jesus relativiza todo aquele culto, dizendo que para fazer a vontade de Deus, sobretudo, esses dois mandamentos precisam ser vivenciados: amar o Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui, no Evangelho de hoje, Jesus vai chorar sobre Jerusalém. Um pedaço que não foi lido, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas teus profetas. Aqui ele vai dizer, né? Se tu também compreendesses hoje aquele que te pode dar a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheira contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Vejam, meus queridos, isso é muito sério para nós, porque se a primeira leitura nos fala das perseguições de fora, o Evangelho nos fala das deserções de dentro da própria igreja. E muita gente, a gente sabe, aos montes de narrativas de como lideranças das nossas comunidades se unem, por exemplo, em armadilha para derrubar o próprio pároco. Ou se unem em armadilha para derrubar uma outra liderança. E fazem isso sem dó nem piedade, inclusive armando ciladas, vigiando 24 horas por dia a casa paroquial, vendo que hora o padre sai, que hora que ele entra, construindo situações, mandando que pessoas vão até o padre, que tentem insinuar alguma coisa, que tentem levar o padre em algum tipo de ação indevida e filmando tudo às escondidas. Ou seja, provocam a tentação para depois derrubar. São atitudes realmente diabólicas e elas não são tão raras assim, muito pelo contrário. Então, nós precisamos nos precaver, nos pedir a Deus a força de perseverarmos no momento das perseguições externas, quando elas vierem, e elas vêm regularmente. Mas devemos nos precaver também de não estarmos fechados quando Ele nos visita. E muitas vezes a sua visita, como dizia a Conferência de Aparecida, requer de nós uma conversão pessoal e pastoral. E a conversão pastoral
significa abandonar estruturas caducas. A expressão é muito dura, mas é isso. Estruturas caducas que já não contribuem mais para a transmissão da fé. Que o Senhor nos dê a graça de nunca merecermos que o Senhor chore sobre as nossas comunidades, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas teus profetas. Quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das tuas asas, mas tu não permitistes. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.